Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do bem. Tô me recuperando de uma gripe bem forte. Mas eu não vou deixar de falar aqui com vocês, de transmitir uma mensagem para vocês, umas dicas boas, né, na área de informática. Isso daí não me impede, não é verdade? Então, galera, vocês já tiveram aquela dúvida na hora de comprar memória, saber se o teu computador é DDR2, DDR3, DDR4, 1. Que tipo de coisa é essa, DDR? O que é isso? Que tipo de memória? Quem é técnico vai olhar assim, vai falar assim, ah, isso daí todo mundo sabe. Você que se engane. Nem todo mundo é técnico, nem todo mundo é como você, espertinho, e sabe de tudo. Muita gente não sabe dessas coisas básicas. E infelizmente as pessoas têm preguiça de falar isso que eu vou falar para vocês. Uma coisa simples, básica, para vocês conseguirem identificar a memória que vocês têm no seu computador, tá? Vamos dar uma pequena dica aí, vamos dar uma pequena vasculhada no que você tem, o que existia no passado, para ver como é que está agora. E vocês com certeza não vão se arrepender. É uma coisa que é interessante você saber o que tem no teu computador, saber o que significa aquela sopa de letrinhas, principalmente dentro da Kingston, que é uma das memórias de melhor qualidade que se tem, é uma né? E ela tem uma sopa de letrinhas ali que quem é técnico que vai poder identificar qual que é a DDR que ela é. Principalmente entre a 2 e a 3, tinha a DDR2 e a DDR3, as pessoas tinham uma certa dificuldade e vocês vão entender o porquê, tá? Aguenta aí, eu já começo. Então, galera, essa imagem que eu vou passar agora, nesse exato momento aqui, essa daí é a coletânea de memórias. Alguns exemplos de memórias velhas que eu tenho e tudo mais. De cima aqui para baixo é da DDR1, essa DDR1, essa aqui é do DDR2, DDR2, DDR2 e essa aqui é uma DDR3. Se vocês observarem, esses vãozinhos que tem são as únicas diferenças deles. Da DDR1 para DDR2, vocês podem ver que a parte metálica dele já diferenciava e o chip também, sendo que na DDR1 tem essa daqui, que é uma frequência de velocidade um pouco melhor que essa de baixo, tá? Essas duas aqui são DDR1s, tá? Essas duas aqui dá para ver com muita facilidade, porque a parte metalizada dela, a parte metálica dela, tu consegue distinguir com muita facilidade. Tu consegue distinguir a parte daquela onde vai conectar a parte dourada ali, né? Parte douradinha ali, vocês vão perceber que ela é bem mais espaçosa do que as outras, que são mais curtinhas, mais fininhas, tá? E isso daí é devido à questão da velocidade de transmissão que ela tem. As DDR2, 3, a partir da DDR2, a velocidade de transmissão aumentou bastante. E para isso eles estão precisando aumentar o número de sistema para poder transmitir, né? E aí eles tiveram que diminuir o tamanho daquilo ali e cada vez está diminuindo cada vez mais, tá? E isso daí é uma das outras diferenciais, porque a partir mesmo da DDR1 tem microchips que são bem parecidos com a DDR2. Então a pessoa podia se enganar, só que não conseguia se conectar por causa desses vãozinhos que tem ali embaixo. Da parte douradinha ali, aqueles vãozinhos não permitia que não cometesse erros. A pessoa que tinha uma DDR1 não conseguia conectar na DDR2. Só que o mesmo problema tinha, porque estava na transmissão, estava em transição de DDR2 para DDR1. E tinha memórias DDR1 que eram bem parecidas com a DDR2. Então, às vezes tu comprava a DDR2
pensando que o teu computador tinha DDR2 e tu ia ver era DDR1. Tá? Então a memória que você comprava acabava você fazendo, sei lá, perder dinheiro, porque não é o vendedor que errou, foi você que errou na hora de identificar. E acabava com uma memória DDR2 lá parada. Essa é o que acontecia, tá? E é por isso que é importante. A gente vai observar essas duas Kingston depois. Tá? Essas duas Kingstons daqui mais tarde a gente vai observar com mais detalhes sobre ela. Essa Kingston aí que a gente vai ter que dar uma olhada. Se eu fiz um zoom nessa imagem aqui de propósito. Muitas memórias vinham escrito DDR, vem ali que é 1 GB, para a época isso daí era um canhão de memória, 1 GB era muito. PC 400. Se vocês observarem esse 400, mais tarde vocês vai ter uma recorrente, sempre utilizar a velocidade dele, porque isso daí, esse PC 400, quer dizer a velocidade de transmissão que ele está frequentando. Mas isso não é um parâmetro, não é uma regra, infelizmente. Por quê? Tem outras memórias que colocam de outros jeitos, classificam de outro jeito, mas a maior parte das memórias tem essa classificação. Como é uma memória DDR1, é uma PC400, tá? Mas não via de regra, tá? Não leve isso como regra, mas os 400 ali quer dizer a velocidade da memória, que era de 1 GB e para a época... Quem sabe disso daí, para a época era muito caro essas memórias. Essas daqui são exemplos perfeitos de memória DDR. Essas que estão mostrando aqui. De fora, essa daqui, DDR1, DDR2, DDR3. Tá? Se você observar na DDR3 ali, ela vai estar mais ou menos nessa direção aqui assim. Vou ver se eu consigo centralizar direito o meu dedo. Vocês vão ali, PC3. Aquele PC3 ali está desclassificando ela como uma memória DDR3. Tá? Você observar já do lado, a memória que está no meio aqui, ela tem PC2. A outra memória que eu tinha batido a foto, se lembra da PC400? Aquilo dali era PC1. Como 1 eles resolveram não colocar, então ficou só PC. PC e a velocidade, tá bom? Isso daí é uma forma de você falar, identificar se a memória, a tua, é uma DDR que você tem aí em mãos, é uma DDR 3, 2, é uma das formas, tá? Mas a velocidade delas em si é a forma mais utilizada. Mas desse jeito aqui, você vai verificar com mais facilidade essa PC3, PC2, PC... Mas essa DDR1 vocês já descartam que é muito antiga, que vocês dificilmente... A pessoa que tem DDR3 e DDR2 é que elas são bem parecidas, bem semelhantes os chips, e é onde a pessoa pode tentar te enrolar e te enganar, vender para você uma memória como se fosse DDR3 e na verdade é uma DDR2. E dessa forma você não vai ser enrolado, porque você vai ler na memória que vai estar escrito PC2 ou PC3, tá? Ah, mas Beriel, ele me vendeu uma Kingston, como é que eu faço? Ali a Kingston não está escrito nada de PC isso ou PC aquilo. Essa imagem aqui mostra muito bem claro para vocês aqui. A Kingston realmente é complicada, é uma sopa de letrinha. Mas eu vou ver se eu faço um círculo bem aonde eu quero. Nos dois lugares aonde vocês vão observar e fazer a leitura.
Tá vendo ali onde está circulado que tá o KVR 800, aí tem outro 2N, não sei das quantas, e no outro KVR 667. Esse KVR 800 está me indicando a velocidade dela. Mesmo que não tenha PC alguma coisa, que a Kingston geralmente não coloca, é muito difícil de se identificar, mas esse KVR, que é o modelo dela, a próximo número é a velocidade dele. Então ali você vai ter uma observação de que a velocidade dessas duas memórias era de uma DDR2. E por esse motivo, ela não poderia ser conectada ou ser vendida como uma DDR3. E a DDR4, galera, vocês não têm que se preocupar. Não se preocupe por causa disso daqui. Se vocês forem observar, ela começa fina nas bordas e ela vai ficando cada vez mais longa. A parte prata dourada ali, um pouco mais grossinha no meio. Então, tu vai identificar de cara uma memória DDR4 por esse motivo. A parte da conexão dela é bem diferente das demais outras, qualquer outra que venha por aí. Então, por esse motivo, ninguém vai poder te enrolar falando que isso daí é uma memória DDR e tal, vai vender, tu quer uma memória DDR4 e vai te entregar uma memória DDR3 e vai te enrolar por isso, entendeu? Não tem como isso daí acontecer, tá? Ela é muito simples de se detectar a DDR4 por causa desse sentido, por causa da diferença dela que existe estética, tá? E tomara que esse vídeo tenha ajudado a vocês a não serem enrolados, porque eu conheci muita gente que vendeu gato por lebre. A pessoa foi para comprar uma memória DDR3, o vendedor OLX ou os vendedores avulsos por aí venderam uma memória DDR2 e por saber que a pessoa não tinha conhecimento, ficou elas por elas, enfim, tá? Então, tomara que tenha ajudado e até mesmo você, quando quiser comprar, identificar a memória boa, tá? Memórias que são de alta qualidade, a Data, a Kingston, tem uma lista muito grande de empresas que fabricam memórias de boas qualidades, excelentes qualidades, mas de padrão, a Kingston, na minha opinião, é aquela que sempre teve no mercado, nunca deu problema, pelo menos para mim eu nunca tive problema quase com Kingston, então a Data também não tive quase problema com memórias a Data, são memórias assim que são boas para se comprar, tanto na parte de HD, quanto na parte de pendrives, memórias em si, pente de memória, então vale a pena, tá? Investir nesse tipo de memória. Tomara que eu tenha ajudado a vocês. Um beijo no coração. Minha garganta já não aguenta mais. Fui!